Hoje você vai aprender, hoje você vai conhecer o que é o ponto de ruptura. Eu sempre falo aqui no meu canal, as pessoas parecem não entender. Olha só, vou falar de novo. O judaísmo é uma crença diferente da crença cristã. Assim como existe o budismo, existe o hinduísmo, o espiritismo, existe as religiões de matrizes africanas, a religião judaica ela é completamente diferente da religião cristã. Até porque Cristo foi trocado por Barrabás. Então, assim, o que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo um movimento chamado ecumenismo e sincretismo, que é a unificação das crenças. É simplesmente aceitar todo mundo dentro da igreja. Vem para cá, vamos encher a igreja, vamos encher a igreja. Não importa mais as condutas de Cristo. Então hoje é ecumenismo e sincretismo. E se você for ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, é assim que começa o reinado do antimessias. E aí, meu amigo, acontece isso aqui, ó, ponto de ruptura, que aconteceu comigo e agora aconteceu com a Andressa Urach, acho que o nome dela é esse, tá? O que acontece? Olha só, eu vou ler os relatos, as publicações que ela fez. Teve uma publicação que ela apagou, né? Aí eu consegui encontrar o print na internet. A respeito, tá? A respeito aí sobre o que ela vivenciou dentro da igreja. E não convém falar qual que é a igreja, se é universal, se é adventista, se é evangélico, cavalinho do fogo. Não convém, cara, porque Cristo mesmo diz: derrubem esse templo, e o povo quer fazer templo. Cristo mesmo falou, cansou de falar: se você quer seguir a Deus, ame Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí o povo vai lá, bota roupa de judeu, carrega a arca da aliança. Então, esse é o problema. Esse é o problema que nós vivemos hoje. O início do antimessias, escute bem, quem vai perseguir os cristãos é os próprios cristãos, meu amigo. Só que os cristãos vão estar disfarçados. Assim como foi na segunda G2, que eu não posso nem dizer esse nome mais aqui no YouTube, vai ser assim também. Né? Perguntaram lá para os soldados da G2 lá, do time do arco, eu não posso nem dizer os nomes mais aqui. O que vocês estão fazendo? Nós estamos cumprindo ordens, nós também acreditamos em tal pessoa. É assim que começa. E aí acontece o ponto de ruptura, que faz com que a pessoa desista dessas crenças de louco. Por exemplo, tá? Eu vou reler aqui o relato dela, da ex-pastora Andressa Urach, e cara, tá cansado. A cada 2, 3 meses tem um pastor que chuta o pau da barraca. E tá mais do que certo mesmo, tá? Porque eu que estou fora das igrejas, eu que não participo desses movimentos, já sei a podridão que é lá dentro. Imagina quem está lá dentro, vivenciando aquilo ali todos os dias. É muito pior, meu amigo. É coisas que fariam você vomitar. Então vamos lá para a gente poder ver, tá? Esse aqui é o perfil da Andressa. Vou até dar uma pausa aqui. Andressa Urach, tá? Oficial. E ela escreve aqui o seguinte. Vamos lá, nós vamos ler. Nós vamos ler as duas publicações. Ela escreve o seguinte: a mulher cristã pode se amar, sim. Exato. Pode se sentir linda? Sim. Exato. Porque o único lugar que a mulher não pode se maquiar, não pode fazer nada, é no Islã, meu amigo. E nada contra o Islã, tá entendendo? Então sim, ela se valoriza aqui. Eu acho correto isso. Pode curtir a vida, sim. Tudo bem, tudo me é lícito, quase tudo me é lícito, mas nada me convém. Paulo falou isso. Você pode curtir a vida, pode ter prazeres, mas lembra aonde essas coisas vão te levar, tá bom? Aí ela vem e fala o seguinte: os fariseus religiosos conjecturam. O que é conjecturam? Conjectura é você criar um estereótipo em cima da pessoa, tá? Os fariseus religiosos criam um estereótipo em cima das pessoas com a queda e retrocesso. São covardes, exato, são covardes. Simulam santidade, mas são maldosos e infelizes. Ou seja, ela viu dentro da igreja o lobo devorador de ovelhas. É isso que essa mulher viu lá dentro. Se converteu a Cristo, foi para a igreja, que acabou de acontecer, saiu da igreja. Pelo menos acredita em Cristo ainda. Mas muitos, em Apocalipse 6:2, entrarão na igreja e sairão de lá descrentes.
tem muitas crenças hoje que tem um papel de fazer você se afastar de Cristo. E eu não vou dizer qual, mas tem muitas, tá? Aí ela fala o seguinte, olha só. São maldosos e infelizes, carregam um fardo completo de dogmas e sacrifícios. Cansei de falar 613 leis, orar e praia, como se Jesus Cristo fosse só salvar o povo hebreu, então não existia africano, não existia brasileiro, não existia francês. Se Jesus Cristo fosse só salvar o povo hebreu, meu amigo, só aquela pequena mata que está ali, então o mundo existe para quê? Por que fala em Apocalipse, por exemplo, quem fala Apocalipse, que o apóstolo João mesmo viu? Porque essas pessoas que falam sobre o fim do mundo, que gostam de se dizer judaicas, elas pregam a nova aliança que é instituída por Paulo. Porque os judeus não acreditam em Apocalipse, mas esses caras pregam o judaísmo em cima do Apocalipse de João. É verdade ou é mentira? E aí acontece o seguinte, em Apocalipse João fala, vi todos os povos, de todas as tribos, de todas as crenças, louvando o Cordeiro porque foram salvos. E aí os caras querem elitizar a salvação. Somente uma nata pode ser salva. Só que eu tenho que te dizer que Jesus Cristo nasceu na Palestina. O lugar que está Israel não é o lugar que Cristo esteve. Tá entendendo? Tá errado ali. Mas o povo quer seguir. Se você for estudar a história das tribos judaicas, era tudo índio, cara. Não tinha nada daquele povo ali. É só você pegar as histórias. Mas tudo bem. Aí é o seguinte, ela fala o seguinte, carrega um fardo completo de dogmas e sacrifícios. É aquilo que eu te falei, os caras querem abraçar tudo. Vai chegando lá gente de uma crença, eles abraçam. Vai chegando isso aqui, eles querem abraçar tudo. Sendo que ser cristão é ser diferente do mundo. Chega um jovem lá querendo ir pra balada, o que acontece? Vem pra cá, a gente monta uma balada pra você gospel. Chega um jovem, por exemplo, querendo jogar videogame, a gente monta um espaço gospel de games. Chega alguém lá, eu quero dinheiro, muito dinheiro. Chegam lá, teoria da prosperidade. Eles vão abraçando tudo. E a essência de Jesus vai sumindo nesses lugares. Aí chega uma pessoa lá, paraplégica, uma pessoa doente, enfermo, mendigo, os caras não recebem na porta. Eles mandam embora. Então é isso que acontece. Virou um templo de pedra fariseu. Aí, para piorar a situação, que já está ruim, mas tem como piorar, começa a juntar o quê? O judaísmo. Já juntaram o espiritismo. Já juntaram a questão da Umbanda. A Umbanda não está só presente na igreja católica, como está presente na igreja evangélica. O retetê vem da Umbanda. Seja honesto. Vem da Umbanda. São matrizes africanas. Se você quer usar o retetê na tua igreja, pelo menos assuma de onde veio isso. E aí acontece o seguinte, vão lá abraçando tudo, eles querem povão. Por quê? Porque recebe. Aí a pessoa, eu não vivo dentro das igrejas, já conheço a podridão de lá. Vem uma pessoa que vive lá dentro e fala assim, eu era mais digna quando eu era prostituta. Pô, a mulher fala isso, mas é a pura verdade. Então olha só, ela fala assim, carrega um fardo completo de dogmas e sacrifícios que desfiguram a verdadeira simbologia do evangelho. Exatamente, o evangelho é para todos. É simples. Um mendigo na rua, uma faxineira, uma diarista, um empresário, um multibilionário, qualquer pessoa consegue encontrar salvação no evangelho, porque seguir o evangelho não é difícil. Difícil é permanecer no evangelho cheio de lobos devoradores. Então tá corretíssimo isso aqui. Aí ela falou assim, quero me sentir linda, terna, chique e elegante, trabalhar como modelo e continuar sendo uma mulher cristã. Correto. É a opinião dela, ela merece ser respeitada. Nós não temos que interferir na opinião dos outros. Se a gente ficar tentando encurtar o livre-arbítrio das pessoas, nós vamos nos tornar tiranos. Exato, deixa ela ser feliz. Aí ela fala, Deus é leve, pesado é o olhar de quem nos condena. Exatamente. Tu entra nesses templos religiosos, assim, vou te dizer bem honestamente, tá? Tu entra nesses templos religiosos, aí acontece, a pessoa está usando brinco. Brinco é uma coisa que não tem tem adornos na Bíblia, mas o que se é usado hoje de maquiagem não está bem explícito na Bíblia. Apesar que você deve se produzir para si mesmo, não para as pessoas na rua. Aí a pessoa chega na igreja usando brinco, batom, porque a pessoa está lá, está querendo aprender sobre Jesus, e tá todo mundo assim, ó. Todo mundo assim, ó. Aquela ali vai ser condenada. Aquela ali está usando brinco, ó. Aquela ali vem de saia, ó. A pessoa está querendo conhecer Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, primeira vez na igreja,
está tentando encontrar salvação, alguma coisa aconteceu na vida dela que levou ela na igreja, está buscando a salvação e está todo mundo assim, nossa, aquela mulher ali, lá, aquela mulher está possuída, está endemoniada. Então o povo só quer julgar. E escute bem, diabo, a palavra diabo é acusador. Em grego, diabolos, que vem do latim, vem do grego, diabolos, diabo, significa acusador. Aquele que fica acusando os outros dentro da igreja não é de Cristo, nunca pertenceu à família de Cristo, não é cristão. Esses serão irados ao fogo eterno. Porque você, antes de julgar o próximo, julga a si mesmo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo para você, a pessoa chega na igreja e está vestida de forma errada, deixa ela. Ela está buscando Jesus. Deixa que ela tome as decisões delas. Se Jesus Cristo parasse, olha só, imagina só Jesus Cristo lá na Palestina, não é onde estão os lugares hoje, lá na Palestina, apesar que ele rodou lá o Oriente Médio, mas tudo bem, lá na Palestina, onde tudo começou, onde ele nasceu ali, tá? Falava aramaico. Aí é o seguinte, chegava lá uma pessoa, inclusive a meretriz que chegou para Cristo, né? Chegou lá, Cristo foi convidado para comer na casa de um fariseu. Aí chegou uma meretriz, entrou na casa, começou a chorar e lavou os pés de Cristo com bálsamo, pedindo perdão pelos pecados. E os fariseus ficaram assim, ó, esse aí não é Messias. Esse aí foi tocado por uma mulher impura. E 2000 anos depois é o mesmo problema. Querem julgar o próximo. Tá entendendo? Só sabem condenar. Se você condena uma pessoa, condenado és tu também. Porque Cristo mesmo disse, aquele que julgar, com a mesma medida será julgado. Então tem que tomar cuidado. E ela vem e fala isso. Agora vem o relato dela, que na minha opinião, assim, olha, é terrível, tá? Terrível, terrível. Vamos ver aqui, ó, olha só. A Andressa Urek aqui, ó. Vamos lá. Ela fez essa publicação, depois ela apagou, tá? Gente, eu não escondo nada de ninguém. Aí é problema seu, não sei. Nos últimos meses, passei por uma decepção tão grande que literalmente rasgou meu coração. Não consegui nem estudar. Vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso. Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus. Cara, ó, eu vou ser bem honesto. Se você dedicou sua vida para Jesus e você criou esse ponto de ruptura, eu vou te falar bem a verdade. Você dedicou a obra ao diabo. Você foi confundida. Porque templo de pedra, dogmas, nomes em hebraico, tudo isso aí não pertence a Cristo. Cristo quer que você volte o coração para Ele. Nós somos enganados o tempo todo. O primeiro passo para a salvação é admitir que estávamos errados. Tá bom? Então você está pelo caminho certo, tá? Aí ela fala assim, ó, dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus, como todos sabem. Mas acabei me sentindo como um objeto descartável. E isso porque eu estava dentro dos tempos religiosos, hein? Nunca me senti assim, nem no tempo da prostituição. Cara, eu vou ser bem honesto para você. Às vezes tem mais dignidade numa prostituta que num pastor. Tem mais dignidade. Muitas vezes aquele pastor fica pulando igual um periquito lá em cima do palco, porque ele cheirou, porque ele não sei o quê. Ah, vou fazer 3 cultos hoje. Começa a cheirar para dar conta de 3 cultos. Tem mais dignidade. Cristo é um apreço pelo pecador arrependido do que pelo fariseu hipócrita, que conhece as leis, mas desconhece o seu próprio coração. E aí ela fala, ela acabou se sentindo um objeto descartável, sei que Jesus não tem nada a ver com isso, é claro que não, esses aqui são os homens destruindo tudo, e a obra de Deus é feita por pessoas falhas, exato. Fui excluído de grupos, fazendo eu me sentir como se eu tivesse demônios, por deixar o local. Ou seja, ela foi excluída dos grupos, a gente está participando de algum grupo, devia ter um círculo de amizades dentro da igreja, aí simplesmente ela cansou daquela história de ser usada pelos pastores, de ser alguma coisa, e foi embora. Quando ela foi embora, o que acontece na igreja? Tal fulano foi embora, tá endemoniado. Tal fulano foi embora, grande é a maldição que vai cair sobre essa pessoa. Tal fulano foi embora, ou ele volta ou ele vai pecar. Então a pessoa está saindo da prisão que condena, e os caras querem puxar de volta no laço. Escute bem, olha o nível da hipocrisia que nós chegamos hoje. Olha o nível da hipocrisia, porque é preciso falar isso. Se não puder falar, meu amigo, o dia que eu não puder falar, fechem o canal. O dia que eu não puder mais expressar aqui, acabou. Aí que se dane essa porcaria. Mas escute bem, igreja, qual que é o termo igreja? E o que significa a palavra igreja? A etimologia da palavra igreja, que começou
Na Grécia Antiga, no latim antigo, que foi se transformando hoje em igreja no português brasileiro. O que significa a palavra igreja? Significa eclésia. E o que significa eclésia? Em grego, em latim, sair para fora. Quando Paulo fazia igreja, Paulo fazia com que as pessoas saíssem das casas, dos templos de pedra, para pregar nos locais públicos, nas montanhas, nas praias. Era tudo feito fora de igreja. Cristo tirava os caras. Os fariseus odiavam Cristo porque ele entrava lá dentro, pregava, as pessoas não ficavam mais ali e iam embora. E aí simplesmente ele pregava o sermão da montanha, na montanha. Sermão não sei o quê, no mar. Por quê? Porque não estava dentro de igreja. Igreja significa sair para fora. Aí a palavra igreja hoje virou templo de pedra. Exatamente o oposto. Sabe como é que eles fazem? Acusam daquilo que eles são. Se igreja significa sair para fora, vamos falar que igreja é voltar para dentro. Voltar para os templos de pedra, para as leis de pedra. Tá entendendo? Então assim, eu lamento muito, né, que esses problemas, mas, cara, a igreja evangélica é um barraco atrás do outro. Se eu for ficar notificando barraco de igreja evangélica aqui, eu só vivo o canal de fazer barraco de igreja. Porque é o dia inteiro gente saindo, gente ficando puta. Inclusive, eu tinha até um vídeo antigo de um rapaz que apanhou, porque decidiu não seguir mais uma certa crença aí. Apanhou na rua, quase morreu enforcado. Então, assim, é a loucura de hoje em dia, pessoal. É a loucura. Aí é o seguinte, ela decidiu não participar das igrejas. Primeiro passo para a salvação é não estar dentro de templos de pedra. Você pode encontrar a salvação dentro de uma igreja de pedra, porque Jesus Cristo sabe do seu coração. Não é porque você está embocado no lugar do capeta, que é a igreja, onde todo tipo de extrapolia acontece, que você vai perder a salvação. Cristo sabe do seu coração. Só que você, dando poder a um pastor, a um padre, você nega Jesus Cristo. Porque Cristo veio por você. Aí você dá toda a autoridade de Cristo para um pastor. Toda a autoridade de Cristo para um padre. O pastor e o padre deveria ser cobrado. O pastor, se existe uma pessoa destinada a pregar o evangelho verdadeiramente, essa pessoa tem que ser cobrada e ela não pode ser valorizada. Ela não pode ser valorizada. Não pode colocar essa pessoa no pedestal. Então você vê, por exemplo, os apóstolos Paulo, João pregando, você não vê eles declarando, falando, eu sou o Santo Supremo. Não. Os caras pregavam, ia preso, escoltado, apanhava, apedrejava. Então, assim, se o apóstolo Paulo tivesse hoje aqui presente entre nós, assim como Isaías, Jeremias, não entrava nem nesses templos, porque não permitiu. Então, assim, infelizmente o mundo é esse, tá? O mundo é esse e essas pessoas, cada vez mais nós veremos escândalos assim, tá? Isso aqui, ó, é um papel de uma agenda para fazer com que as pessoas desistam de Jesus Cristo. É para isso que isso aqui existe. É uma máquina de transformar fiel em ateu. É isso que serve a igreja, eu não vou dizer os nomes, tá? Mas essas igrejas, principalmente gospel, é uma máquina de fazer ateu. É máquina de fazer pessoas se revoltarem contra Jesus. Mas tem pessoas revoltadas contra Jesus do que fiel aceito. O cara entra, fica 2, 3 meses, vai embora e desiste de Cristo. Não quer nem mais saber de Cristo. Porque a máquina está funcionando muito bem. Agora, se você visse uma igreja séria, que tivesse, por exemplo, não cobrasse dízimo, que é a antiga aliança, mas em vez de viver de doação, tivesse uma alternativa privada ali, ó, para manter a igreja, vamos fazer isso e aquilo, vender algum tipo de coisa na rua e carregar a igreja nas costas assim. Se tivesse obras de caridade, se não tivesse pessoas fazendo showmisso, era uma coisa até aceitável, entendeu? E existem igrejas assim. O Kenzo e o Robert Atsushi, eles pregaram em igrejas assim. Foram muito chamados para igrejas imensas, para andar em palestras, e eles preferiram as igrejas pequenas. Muitas vezes o cara ia lá para o Japão, atravessava meio mundo, para pregar numa igreja de 40 pessoas, cara. O cara não estava nem aí, pegava 2 dias, avião, não sei o quê, para chegar numa igreja, pregar para 40 pessoas. O cara não estava interessado em pregar para 2.000 pessoas. O cara às vezes ia para a África, ficava lá, passava um perrengue do cacete lá, tiroteio, não sei o quê, para pregar para 12 pessoas, cara. Para tentar salvar a vida de 12 pessoas, ensinar a salvação. Nunca se preocupou com dinheiro, fama, nunca teve canalzinho no YouTube, nada disso, cara. Esses são os verdadeiros cristãos, sendo
bem honestos, não estão aí fazendo showmício. Os caras estão perrengue aí, passando perrengue. Os caras, às vezes, muitas vezes, vão pregar, não sei o quê, vão pra Coreia, não sei o quê, leis duras, os caras apanham. Índia, os caras apanham, se não morrer. Então, assim, é isso que é o verdadeiro evangelho. Os caras abdicam da tua vida para poder ensinar a palavra. E salvando 2, 3 pessoas tá suficiente. O problema é esse, ecumenismo e sincretismo. Então, pessoal, isso aqui nós vamos ver muito acontecer, tá? É por isso que eu falo para vocês que se tem que se focar em Cristo. Não dê poder ao homem. Deu poder ao homem, amigo, já era, tá bom? Tem que confiança só vem em Cristo, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço.